Senhor, que o milagre comece em mim no dia de hoje. Deixe o ambiente em silêncio, abra o coração e permita que o Senhor fale com você. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe esta oração com os seus familiares e amigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a presença divina se manifeste em nossa morada e comece hoje mesmo a grande transformação que tanto almejamos, em nossa vida, em nosso lar e no coração de cada membro de nossa família. Se a exaustão o alcançou, se a visão de seu lar carregado de conflitos, de elos fragilizados e de caminhos que parecem selados lhe pesa a alma, se a sensação de uma urgência milagrosa inunda seu ser e o de seus entes queridos, então é tempo de pausar, de respirar fundo. Pois neste instante, um clamor vigoroso se eleva, um convite ao Espírito Santo de Deus para que os véus celestiais se rasguem e o domínio espiritual se mova em nosso favor, traçando um novo destino a partir de agora. Permaneça firme até o desfecho desta jornada de fé, num ato de obediência que certamente será recompensado pelo Altíssimo. Que este dia seja o limiar de um novo começo, pois a alma anseia por renovação. Preciso reencontrar o fôlego, a capacidade de acreditar que sim, as circunstâncias podem se reconfigurar. Apresento-me diante da fonte de toda a vida, com tudo o que sou, e com o peso de cada experiência vivida, com a fragilidade das minhas dúvidas, a intensidade das minhas dores e a persistência das minhas esperanças. Entrego um coração fatigado, mas que ainda pulsa com uma tenaz vitalidade, ainda sonhando com a chegada de um tempo de serenidade e de profunda metamorfose. Recuso-me a persistir no mesmo padrão de existência, a vaguear em círculos, a reviver os equívocos do passado, a ser refém de medos antigos, a permitir que feridas abertas continuem a sangrar. Meu clamor é por uma mudança radical, por uma bússola que aponte a direção certa, por um sopro da tua essência que me revitalize por completo. Venha, Espírito Santo, e refaça todas as coisas. Toque cada área da minha existência que parece estagnada, congelada, desprovida de cor e de vitalidade. Onde a aridez se faz presente, infunda calor, onde o frio domina, traga movimento, onde a inércia impera, conceda o impulso para seguir em frente. Ajude-me a mirar o futuro com bravura, a apagar o peso do ontem que ainda me aprisiona. Ensine meu coração a perdoar, inclusive a si mesmo, a reconhecer que é possível avançar, mesmo carregando as marcas das batalhas. Que as cicatrizes não definam quem eu sou, mas que sirvam apenas como testemunho de que superei, e agora anseio por mais do que apenas sobreviver. Desejo viver em plenitude. Se a sensação de estar preso em um ciclo interminável o consome, de acordar a cada manhã com a percepção de que nada se altera, de que você está apenas respirando, mas não realmente vivendo, saiba que essa experiência é profundamente compreendida. A exaustão do coração, que paradoxalmente ainda abriga uma esperança teimosa por algo diferente, o anseio por um novo amanhecer, um sopro renovador na alma, são sentimentos que ressoam. Se você chegou até este ponto, é porque uma chama interior ainda sustenta a convicção de que a transformação é possível. E a boa nova é que essa possibilidade é real. É chegada a hora de desvendar como romper as amarras desses ciclos viciosos, como encontrar clareza em meio à confusão e, crucialmente, como transcender a mera sobrevivência para abraçar uma vida de plenitude. O que se manifestará neste clamor não são meras palavras vazias, é uma comunhão genuína com o Altíssimo, um percurso de transformação que exige coragem e entrega. Se a disposição para abandonar a velha forma de viver se faz presente, se o desejo de experimentar o verdadeiro milagre do Espírito Santo em sua vida e na de sua família arde em seu peito, então que essa intenção seja selada em seu coração agora. Este é o instante em que o milagre começa a desdobrar-se. Espírito Santo, que tu entres em meu lar,
Que teus passos percorram cada cômodo, que tua luz alcance os recantos esquecidos, as gavetas repletas de memórias dolorosas, as paredes que já testemunharam lamentos e os silêncios que ferem a alma. Faz desta casa tua morada, transforma em um santuário de amor, de respeito e de verdade. Onde a discórdia reside, que a reconciliação floresça. Onde a frieza habita, que o calor de tua presença inunde. Onde a carência se manifesta, que a provisão se estabeleça. Onde a ansiedade impera, que tua paz profunda desça. E se houver alguém que precise retornar, que retorne. Se houver quem precise libertar-se de amarras, que encontre a força para fazê-lo. Espírito Santo, eu clamo por um milagre em minha própria existência. Talvez as palavras me faltem para expressar a profundidade dos meus anseios, mas tu conheces cada pensamento que habita em mim, minhas lutas silenciosas, os desejos mais íntimos que escondo até de mim mesmo, as lágrimas que rolam quando ninguém vê. Por favor, inicia hoje algo novo dentro de mim, algo que remodele meu interior por completo. Concede-me direção clara, sabedoria para discernir, mostra-me o que preciso transformar em meu ser. Ajuda-me a fazer escolhas que te honrem e que me impulsionem ao crescimento. Toca também em meus sonhos, Espírito Santo. Alguns eu sepultei por medo, outros por desilusão, outros ainda porque simplesmente permiti que o tempo os levasse. Mas hoje eu os entrego a ti, cada um deles. Sopra teu vento sobre esses sonhos. Se for da tua vontade, faze-os reviver. Se não for, ensina-me a aceitar e a confiar que algo infinitamente melhor está por vir. Eu simplesmente não desejo viver sem propósito, sem sentido. Mostra-me o caminho, mesmo que seja passo a passo, pois em ti deposito toda a minha confiança. E quando a jornada parecer árdua, quando o peso do dia for esmagador, quando a vontade de desistir se apresentar, lembra-me que teu Espírito habita em mim, que posso recomeçar quantas vezes forem necessárias, que não estou sozinho, que há um Deus que me ama, me sustenta, me acolhe e que cuida dos detalhes mesmo quando tudo parece caótico. Hoje, meu pedido é que tu inicies o milagre, que ele comece em minha mente, em meu coração, em meus pensamentos mais recônditos, que ele se manifeste em meu modo de agir, em minhas palavras, em minhas decisões. Que ele inicie em meu lar, em minha rotina, em meus relacionamentos. Que ele se estabeleça em minha família, curando, restaurando e renovando o que for preciso. Eu te convido, eu te desejo, eu te clamo. Permanece comigo, não apenas por um instante, mas para sempre. Que a partir de hoje, algo mude profundamente. Que este dia seja o ponto de partida de uma nova narrativa, uma história escrita pelo teu amor, vivida em tua presença e marcada pela tua graça. E mesmo que a transformação não ocorra da noite para o dia, que o sinta no mais profundo da alma, que algo novo já germinou. Pois a ti entreguei tudo, e tu sabes o que fazer com quem confia de verdade. Que o milagre comece em mim, onde ninguém vê, no lugar mais recôndito da minha alma, naquele canto onde até eu temo entrar. Pois mesmo que eu ostente um sorriso por fora, tu conheces a verdade que carrego por dentro. As lutas que ninguém sequer imagina, as noites em que me deito exausto e amanheço com a mesma fadiga, a persistência em seguir, mesmo sem forças, os pensamentos que tento silenciar, mas que ecoam incessantemente aqui dentro. Somente tu conheces a realidade que reside em mim. Por isso, não peço agora que o milagre comece ao meu redor, mas que comece em mim. Que se inicie no silêncio de minhas emoções, nos sentimentos que guardei por tanto tempo, nas dores que disfarcei para não preocupar ninguém. Espírito Santo, visita essa parte quebrada que eu não mostro a ninguém. Toca-me com tua mão de amor. Refaze-me onde estou fragmentado. Fortalece-me onde me sinto pequeno. Preenche-me de vida onde tudo em mim parece estagnado. Há dias em que a confusão me domina, momentos em que não compreendo por que me sinto tão distante, mesmo crendo que tu estás perto. Por isso, ajuda-me a reencontrar-me dentro de mim,
a escutar novamente tua voz suave em meio ao ruído ensurdecedor da vida. Ajuda-me a lembrar quem eu sou em ti, pois às vezes eu me esqueço que tenho valor, que possuo um propósito, que há um futuro seguro em tuas mãos. Não há fragilidade alguma em reconhecer a necessidade de um milagre. Na verdade, essa é uma das atitudes mais sábias e corajosas que se pode ter. A chave não reside em forçar portas ou em gritar mais alto, mas em compreender que o Espírito Santo já aguarda uma oportunidade para agir em sua vida. Ele apenas necessita do seu sim. Às vezes, o milagre que buscamos não está tão distante quanto imaginamos. Espírito Santo, cura-me dos sentimentos que me impedem de crescer, dos ressentimentos que ficaram aprisionados, das mágoas que fingem não existir, mas que ainda causam dor. Livra-me das comparações que me diminuem, das culpas que carrego, do medo constante de falhar novamente. Liberta-me das amarras que me prendem ao passado, pois desejo recomeçar, desejo sentir-te de verdade, sem máscaras, sem pesos, sem dúvidas. Ensina meu coração a confiar, mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando o milagre ainda não se materializou externamente, que eu saiba que algo novo está nascendo em meu interior. Ajuda-me a ver com outros olhos, a sentir com outra alma, a caminhar com uma fé renovada. Não quero apenas parecer bem, desejo estar verdadeiramente bem, sentir a leveza que só tu podes conceder, aquela paz que não depende de fatores externos, aquela certeza silenciosa de que tu estás agindo em mim, mesmo quando não percebo. Quebra os pensamentos que me sabotam. Apaga as palavras duras que ouvi e que ficaram marcadas como feridas. Tira de mim a pressa, o desespero, o desânimo. Ajuda-me a ser paciente comigo mesmo, a compreender que a transformação é um processo, que a cura exige tempo, mas que tudo começa com a entrega. E hoje eu me entrego por completo, do jeito que tô, com meus pedaços, meus vazios, minhas tentativas. Se for para recomeçar, que seja de dentro para fora, que teu sopro me renove, que tua presença me envolva, que teu cuidado me sustente. Não preciso compreender tudo agora, apenas preciso saber que tu estás comigo, e essa certeza muda tudo, pois quando tu inicias a obra internamente, todo o restante encontra seu lugar. Meu jeito muda, minha fala se transforma, minha visão se expande, e é isso que anseio, Espírito Santo. Não necessito de grandes sinais, apenas de sentir tua presença novamente. Mostra-me que tu ainda te importas comigo, que ainda há esperança, que minha história não chegou ao fim, que mesmo nos dias em que me sinto fraco, tu permaneces forte em mim, que mesmo quando me sinto só, tu permaneces ao meu lado, que este milagre comece em mim, que não demande plateia, reconhecimento ou provas, que ele ocorra no silêncio, no íntimo, no secreto, pois sei que o que tu realizas em oculto transforma tudo aos poucos, até que um dia floresce e altera todo o meu entorno. E quando o milagre se manifestar, concede-me sabedoria para reconhecê-lo, humildade para agradecer, maturidade para sustentar o que tu me confiaste. Que minha casa presencie essa mudança em mim, que minha família sinta essa transformação, que minha vida se torne um reflexo de tua graça. Começa em mim, Espírito Santo, começa agora, não como eu imagino, mas como tu sabes que é melhor. Entrego-me a ti com sinceridade, com fé, com o coração aberto, que o milagre comece onde ninguém vê, mas onde tu sempre estás. Espírito Santo, transforma meu lar em um santuário de paz, pois a exaustão da tensão, das palavras cortantes, do silêncio que fere mais do que o barulho, já me alcançou. Quantas vezes tento manter o equilíbrio, sorrir mesmo quando tudo parece desabar, mas no fundo, sei que apenas tua presença pode verdadeiramente transformar o ambiente. Entre, Espírito Santo, entre em minha casa como um vento suave que traz alívio. Percorre os corredores, toca cada porta, cada parede, cada cômodo. Que cada parte de minha casa seja visitada por teu Espírito. Penetra nos lugares que guardam lembranças pesadas, mágoas antigas,
palavras que foram ditas e que ainda ecoam. Quebra toda corrente invisível que ainda prende este lar a dores do passado. Que os gritos sejam silenciados por tua paz, que as acusações deem lugar à compreensão, que as mágoas sejam dissolvidas pelo perdão, que a frieza seja quebrada por tua presença calorosa, pois o que mais desejo é que minha casa se torne um lugar seguro, um refúgio onde possamos ser quem somos, sem medo, sem defesas, sem feridas abertas o tempo todo. Há uma chama de esperança que persiste, mesmo após inúmeras tentativas, orações que pareceram sem resposta, momentos de dúvida sobre a escuta divina. E essa chama não está ali por acaso. Talvez haja um período difícil em família. Relacionamentos que antes eram fonte de alegria, agora geram preocupação, ou a sensação de que o lar perdeu a paz e a leveza desejada. Sua intuição está correta. Quando algo em nós clama por mudança, por um novo início, por um sopro celestial sobre nossa vida, é o próprio Espírito Santo nos convidando para algo maior. Espírito Santo, convido-te a entrar na sala onde tantas vezes evitamos conversar para que ela volte a ser um espaço de comunhão, de risadas sinceras. Vai também até a cozinha, onde tantas vezes nos alimentamos com pressa, sem olhar nos olhos, para que esse espaço volte a ter o sabor do cuidado, da presença, da família reunida. Visita os quartos, cada cama, cada travesseiro, para que ali haja descanso verdadeiro, um sono leve, livre de preocupações que invadem a mente quando a luz se apaga. Que o cansaço do dia seja substituído por um descanso profundo, pois sabemos que tu estás cuidando de tudo. E se houver lágrimas escondidas no banheiro, onde tantas vezes choramos em silêncio, que ali também tu estejas. Que as paredes que já ouviram orações sussurradas também escutem risos de vitória. Que cada lágrima derramada naquele chão seja acolhida pelo teu amor. Faz nova essa casa, Espírito Santo. Onde houver desentendimento entre pais e filhos, traz reconciliação. Onde houver frieza entre irmãos, aquece os laços de sangue com teu amor. Onde houver distância entre marido e mulher, que tu os aproximes novamente com ternura, com diálogo, com paciência. Que o amor volte a ser prioridade. Que os olhares se reencontrem. Que o respeito seja restaurado. Se existe alguma presença de tristeza constante, alguma carga invisível, alguma influência que pesa o ambiente, eu te peço, limpa, retira, desfaz, que nenhum espírito de contenda, divisão ou desânimo permaneça, que apenas teu espírito reine aqui. Que esta casa seja repleta de tua luz, de tua música, de tua presença real. Sei que às vezes o ambiente do lar reflete o que cada um carrega por dentro. Por isso, começa também dentro de nós. Transforma o que precisa ser curado em cada coração que vive aqui. Que o orgulho não fale mais alto. Que a raiva não guie nossos gestos. Que a indiferença não se torne normal. Que o perdão seja o primeiro passo em cada reconciliação. Ensina-nos a escutar uns aos outros com empatia, a pedir desculpas, a reconhecer os erros, a não deixar que o dia termine com o coração cheio de mágoa. Que tua paz seja a base desta casa, não apenas um desejo bonito, mas uma realidade vivida. Que cada pessoa que entrar aqui sinta leveza, acolhimento, descanso. Protege esta casa de toda inveja, de toda negatividade, de toda divisão. Que haja proteção espiritual sobre este lar. Que nenhuma palavra maldita, nenhum pensamento ruim, nenhuma energia pesada tenha poder aqui. Que este ambiente seja repleto de fé, de esperança e de alegria. Que as crianças se sintam seguras, os idosos respeitados, os jovens inspirados, os adultos fortalecidos. Que tua presença seja sentida até nos detalhes, no aroma que nos envolve, no som da convivência, no toque das mãos, no olhar de quem ama. Que esta casa seja reconhecida por ser um pedacinho de tua paz, um lar onde as pessoas se recuperam da vida lá fora, onde as feridas são tratadas com amor, onde o cansaço encontra alívio.
Espírito Santo, transforma esta casa num refúgio verdadeiro. Que ao atravessar esta porta, a pessoa sinta como se estivesse sendo abraçada pelo próprio céu. Que teu milagre comece aqui, agora, dentro destas paredes, entre estas pessoas, neste chão que já recebeu tanto de nossa história. Permanece aqui, Espírito Santo. Habita aqui. Faz deste endereço o lugar onde o milagre se instala, onde a esperança renasce, onde a paz não vai embora. Transforma este lar. Transforma cada um de nós, pois se tu estiveres aqui, tudo se torna possível. Espírito Santo, toca a minha família agora, pois somente teu toque é capaz de curar o que as palavras não alcançam. Somente teu toque é capaz de desfazer os nós que se formaram com o tempo, com mágoas guardadas, com silêncios profundos. Olha por cada um dos que amo, mesmo aqueles que não sabem como pedir ajuda, mesmo os que parecem distantes, mesmo os que afirmam não precisar de nada, mas carregam um peso que não conseguem confessar. Toca minha família de forma real, não apenas como um consolo passageiro, mas como uma presença que transforma, cura e permanece. Vai tocando um por um, entra no coração de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de meus filhos, de meu cônjuge, de meus tios, primos, avós, de todos que fazem parte da minha história. Que cada um deles receba teu cuidado, do jeito que mais precisa. Anos atrás, experimentei essa mesma angústia. Olhar para minha família e sentir que, apesar de todo o amor, algo não fluía. Pessoas amadas enfrentavam lutas que eu não sabia como ajudar. Minha casa, que deveria ser um refúgio, parecia um campo de batalha silencioso. Foi então que uma oração simples, quase sussurrada, mudou tudo. Espírito Santo, comece o milagre na minha vida, na minha casa e na minha família hoje. O que se seguiu não foi uma magia instantânea, mas o início de uma transformação real, que pude acompanhar dia após dia. Hoje, ao ver minha família, reconheço a prova viva de que Deus ainda opera milagres. Tudo começou quando parei de tentar controlar e simplesmente convidei o Espírito Santo a fazer o que só Ele sabe. Espírito Santo, onde houver enfermidade, que teu toque seja cura. Onde houver tristeza, que tua presença seja consolo. Onde houver distância entre os corações, que teu amor construa pontes. Onde houver raiva, ressentimento ou orgulho, que teu toque seja bálsamo, quebrando as barreiras e abrindo espaço para o perdão. Quantas vezes tentamos resolver tudo por nós mesmos, argumentamos, insistimos, mas nada mudava. Por isso entrego a ti, pois somente tu podes penetrar onde não conseguimos. Somente tu podes convencer com amor, acalmar com mansidão, restaurar com verdade. Toca os corações endurecidos, as emoções bagunçadas, os pensamentos pesados, confusos, mergulhados na dor. Traz entendimento entre nós, Espírito Santo, que as brigas não nasçam mais por trivialidades, que o orgulho não seja maior que o amor, que a teimosia dê lugar à escuta, que cada um de nós consiga enxergar o outro com compaixão, com paciência, com o desejo de recomeçar. Ensina-me a ser um canal de tua paz, que minha presença traga leveza e não peso, que minhas palavras sejam de edificação e não de julgamento. Se alguém em minha família estiver passando por momentos difíceis em silêncio, revela-me, Espírito Santo. Abre meus olhos para perceber o que não está sendo dito. Concede-me sensibilidade para ser apoio. Ajuda-me a não ser indiferente à dor do outro, pois somos família e fomos unidos por um propósito maior. Toca também os relacionamentos feridos, Senhor. Aquelas histórias que pareciam perdidas, os laços que se romperam com o tempo, os contatos que foram cortados, os nomes que deixaram de ser mencionados. Entrego tudo isso a ti. Se ainda houver uma chance de reconciliação, mostra-me o caminho. Concede sabedoria para agir na hora certa, com o coração certo. E se houver alguém que se afastou da fé, que deixou de acreditar, que se fechou para tudo, eu te peço, alcança, Espírito Santo.
Não importa o quão longe alguém esteja, teu toque alcança. Vai lá onde não podemos ir. Visita no íntimo, no espírito, no pensamento. Acende novamente a esperança, sussurra que ainda há tempo, que ainda há graça, que ainda há um caminho de volta. Espírito Santo, transforma a nossa casa num ambiente de amor real. Não um amor fingido, superficial, de aparências, mas um amor que perdoa, que acolhe, que caminhe junto. Que aprendamos a celebrar juntos as vitórias e a nos apoiar nas lutas. Que o cansaço não nos separe, que a rotina não nos endureça, que o tempo não apague a importância que temos uns para os outros. Cuida das palavras ditas aqui dentro, que o tom de voz mude, que a impaciência dê lugar à gentileza, que as portas não se fechem com raiva, que as refeições tenham presença de verdade e não apenas corpos sentados, que o toque volte a ser abraço, que o olhar volte a ser afeto, que as mãos estejam estendidas não para apontar erros, mas para ajudar. E se há alguém carregando culpa, vergonha ou arrependimento, Espírito Santo, limpa, cura, renova. Que ninguém se sinta inferior ou rejeitado dentro da própria família. Que todos saibam que há perdão, que há espaço, que há nova chance. Que nossa família seja conhecida por ser um lugar de acolhimento e não de julgamento. Espírito Santo, sopra sobre nós, sopra sobre este lar, sopra sobre cada nome, cada rosto, cada história. Que o milagre comece entre nós, que teu toque faça nascer o que estava morto, que tua presença transforme os relacionamentos, a rotina, o ambiente, o interior de cada um. E mesmo que leve tempo, mesmo que tudo não mude de uma vez, dá-me fé para crer que tu já iniciaste a obra. Dá-me paciência para esperar, coragem para perdoar, humildade para amar de novo. Porque contigo entre nós, tudo pode ser transformado, tudo pode ser curado, tudo pode ser recomeçado. Espírito Santo de Deus, clamo agora, abre as portas que não consigo abrir, pois por mais que eu tente, por mais que me esforce, existem caminhos que parecem selados para mim. Sinto-me diante de muralhas imponentes, travado entre decisões difíceis, aprisionado em situações que parecem sem saída. Já chorei em silêncio, já conversei contigo inúmeras vezes, já perdi o sono esperando uma resposta, mas continuo aqui, crendo que somente tu podes realizar o que eu não posso. Abre, Senhor, as portas que minha força não alcança, as portas da provisão, da cura, da libertação, da resposta que tanto almejo. Há momentos em que o coração se aperta e tudo o que consigo dizer é: ajuda-me, pois somente quem sente na pele a espera, a angústia e a incerteza sabe o quanto dói, e somente teu Espírito sabe como acalmar essa dor com uma paz que vem do alto. Tira do meu caminho o que bloqueia meu avanço, tira os medos que me paralisam, as dúvidas que me confundem, os pensamentos que me fazem crer que nada mudará. Às vezes sinto-me cercado, sem direção, sem perspectiva. Mas então, lembro-me de quem tu és. Lembro-me que teu tempo é diferente do meu. E que mesmo quando não vejo nada acontecendo, tu estás trabalhando por mim. Aqueles momentos silenciosos e íntimos, onde algo dentro de você simplesmente se encaixa e você percebe que não deseja mais viver da mesma forma, podem estar acontecendo agora. Talvez o desejo que você sente, essa inquietude, seja na verdade o Espírito Santo preparando-o para algo novo. O que parece descontentamento é apenas seu espírito reconhecendo que há mais disponível para você, que sua vida, sua casa, sua família podem experimentar uma dimensão de bênção e paz que você ainda não viu. Espírito Santo, vai à frente, remove o que impede, toca nos lugares onde eu não posso entrar. Se há corações que precisam ser movidos para que uma resposta chegue, toca neles agora. Se há circunstâncias que precisam se alinhar, começa a mover tudo de acordo com o teu plano. Ajuda-me a confiar mesmo quando não compreendo. Ensina-me a esperar com o coração em paz, sem perder a fé. Abre a porta da restauração, se for isso que minha aula precisa. Abre a porta da reconciliação, da reconquista, da esperança renovada. Abre a porta da oportunidade certa, do trabalho que abençoa, da mudança que transforma. Já bati em tantas portas que se fecharam,
Mas hoje me volto para ti, pois sei que nenhuma porta te resiste quando é o teu momento de agir. Se o caminho que estou insistindo não for o melhor, mostra-me outra porta. Não quero forçar aquilo que não é tua vontade, mas se há uma bênção preparada, um propósito pronto, um milagre que já carrega meu nome, então eu te peço, abre. Abre para que eu entre. Abre para que eu viva aquilo que tu desenhaste para mim desde o início. Concede-me sabedoria para reconhecer as portas certas. Às vezes, o coração ansioso me empurra para decisões que parecem boas, mas não são. Não quero qualquer coisa. Quero o que vem de tuas mãos. Quero andar por portas de paz, de crescimento, de verdade. Que tudo aquilo que é armadilha se feche, que tudo aquilo que é bênção se escancare diante de mim. Peço também por aqueles em minha casa. Talvez alguém da minha família esteja orando em silêncio por uma resposta, por um livramento, por uma solução. Visita essa pessoa agora. Toca nos sonhos dela, nos pedidos dela, nas angústias que ela guarda só para si. Que essa porta que vai se abrir seja bênção para mim e também para os que estão ao meu redor. Espírito Santo, abre as portas internas também, pois às vezes as maiores prisões não estão do lado de fora, mas dentro de mim. Liberta-me do medo de não ser suficiente, nas memórias que me limitam, da voz do passado que insiste em me dizer que não mereço. Abre a porta da minha mente para novos pensamentos. Abre o meu coração para recomeçar. Se há uma chave que ainda falta, entrega em minhas mãos. Se há uma atitude que preciso tomar, mostra-me. Se há algo que eu preciso soltar para que as portas se abram, ensina-me a deixar ir. Não quero atrapalhar o que tu queres fazer. Ajuda-me a cooperar com teu agir, mesmo que isso signifique esperar mais um pouco, confiar mais um pouco, render-me mais um pouco. Espírito Santo, sei que portas se abrirão, e quando isso acontecer, que meu coração esteja pronto, que eu não me esqueça de onde veio a resposta, que eu não me perca no meio das conquistas, que eu não ande sozinho depois de receber o que pedi, que eu me lembre sempre que foi teu amor que moveu tudo por mim. Seja uma porta pequena ou grande, eu recebo com gratidão. Seja uma resposta simples ou extraordinária, eu reconheço que é milagre. Espírito Santo, restaura os sonhos que pareciam perdidos. Tantos deles ficaram pelo caminho, alguns porque desisti cedo demais, outros porque a vida foi dura demais. Tentei, lutei, acreditei, mas chegou uma hora em que o cansaço falou mais alto e fui deixando tudo de lado. Hoje, olhando para trás, meu coração ainda sente a falta do que um dia desejei com tanta força. Por isso, venho a ti com humildade, com o coração partido, pedindo: sopra vida nova sobre os meus sonhos. Renova aquilo que parecia ter morrido dentro de mim. Não sei quando comecei a duvidar de mim. Talvez após tantas portas fechadas, tantas palavras negativas, tantas tentativas frustradas. Aos poucos, fui deixando de acreditar. Fui me conformando. Fui aceitando uma vida que não carrega mais brilho nos olhos. Mas sei que tu não te esqueceste daquilo que um dia plantaste no meu coração. E é por isso que estou aqui, pedindo que teu sopro traga de volta o que parecia não ter mais conserto. Existe uma verdade simples que muitas vezes ignoramos, algo ao alcance de qualquer família que deseje verdadeiramente experimentar a presença manifesta de Deus em seu lar. E tudo começa com uma oração que convida o Espírito Santo a fazer aquilo que só Ele sabe: começar milagres onde menos esperamos. Restaura, Espírito Santo, aquele sonho que eu já nem ouso mais mencionar, aquele que escondo até de mim mesmo por medo de me decepcionar de novo. Mas tu sabes, tu conheces, tu viste quando nasceu, viste quando cresceu dentro de mim, viste quando murchou, e agora podes fazer florescer outra vez. Ajuda-me a voltar a acreditar, pois há dias em que parece impossível recomeçar, há horas em que a mente diz que já passou o tempo, que perdi a chance, que não há mais como voltar. Mas escolho crer que não é o fim. Escolho crer que ainda há tempo. Escolho crer que tu podes fazer novo até o que parecia irreversível. Toca nos meus planos esquecidos, nos projetos que deixei guardados no fundo da gaveta.
nos sonhos que pareciam grandes demais para mim. Mostra-me quais deles ainda carregam propósito. Ajuda-me a separar o que vem do meu ego daquilo que vem do teu coração, pois não quero correr atrás de vaidades, quero viver aquilo que tu tens para mim. Mesmo que não seja como eu imaginei, sei que será muito melhor do que aquilo que um dia sonhei sozinho. Espírito Santo, acende novamente a chama dentro de mim, devolve-me a coragem de tentar mais uma vez, o entusiasmo que foi apagado pela rotina, pelas dificuldades, pelos nãos que ouvi. Faz nascer em mim uma nova visão, uma nova força, um novo motivo para levantar todos os dias. Que eu olhe para frente com esperança, que eu caminhe com fé, que eu volte a sonhar mesmo que o cenário pareça o mesmo, porque quando o teu Espírito está em mim, tudo muda. Se meu coração endureceu a ponto de parar de sonhar, toca nele agora. Quebra essa resistência, leva embora esse sentimento de incapacidade, de frustração, de medo de falhar. Mostra-me que não é tarde demais, que não estou atrasado, que o tempo da promessa é o teu e não o meu. Ajuda-me a confiar que o milagre pode começar hoje, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja aos poucos. Espírito Santo, restaura também os sonhos da minha família. Talvez alguém aqui também tenha enterrado planos, abandonado projetos, perdido a esperança. Toca em cada um, visita os sonhos de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de meus filhos, de meu companheiro ou companheira. Que ninguém aqui perca a vontade de crescer, de realizar, de viver algo novo. Que teu Espírito inspire cada um a crer que ainda há muito o que viver, muito o que conquistar, muito o que construir juntos. Se houver sonhos que foram destruídos por palavras duras, por julgamentos, por comparações, limpa essa dor, apaga da mente aquilo que foi dito para ferir, para desmotivar. Restaura a autoestima, a confiança, o ânimo. Que possamos olhar para nós mesmos com os olhos do teu amor, com a certeza de que somos capazes, de que temos valor, de que somos instrumentos do teu plano. Espírito Santo, começa o milagre hoje. Faz brotar novamente os sonhos que estavam adormecidos. Que esta seja a hora do recomeço, não de onde eu parei, mas de um novo ponto, com mais sabedoria, mais maturidade e mais dependência de ti. Entrego-te cada expectativa, cada desejo, cada meta que ainda pulsa em meu interior. Guia-me, orienta-me, fortalece-me, e mesmo que eu precise esperar, ensina-me a sonhar durante a espera, a confiar que mesmo sem ver, tu estás preparando tudo, que enquanto eu cuido da fé, tu cuidas dos detalhes, que enquanto eu oro, tu já estás agindo. Hoje, decido levantar novamente, decido acreditar mais uma vez, decido sonhar não com base no que vejo, mas com base em quem tu és. E é com este coração simples, cansado, mas cheio de esperança, que eu te digo: Espírito Santo, restaura meus sonhos, estou pronto para recomeçar. Espírito Santo, cura o que está ferido em mim. Começa agora, neste momento em que o coração se abre diante de ti, pedindo socorro, pedindo alívio, pedindo cura. Às vezes, a dor no corpo fala mais alto do que tudo. O peso da doença, do cansaço, da exaustão física vai sugando a força, drenando a alegria, esvaziando até a esperança. Eu te peço, toca onde ninguém consegue tocar, passa com teu cuidado sobre cada parte do meu corpo que sente dor, que sofre, que carrega algo que precisa ser restaurado. E não é só o corpo que clama, a alma também grita silenciosamente por dentro. Há feridas que não sangram, mas doem todos os dias. Dores que não se veem, mas pesam como um fardo nos ombros. Às vezes, a tristeza se instala e ninguém percebe. O mundo lá fora continua, mas aqui dentro tudo parece parado, escuro, sem cor. Espírito Santo, visita esse lugar em mim onde as palavras já não alcançam. Aquele espaço onde as emoções estão amarradas, onde os pensamentos giram sem parar, onde a solidão já fez morada. Cura meu interior, restaura minha mente, meu coração, minhas emoções. Leva embora a angústia que insiste em voltar, o medo que aparece de repente, a insegurança que me faz duvidar de mim.
Toca nas memórias que ainda machucam, nas decepções que ainda me paralisam, nos traumas que deixaram marcas. Sei que Tu és capaz de fazer isso, pois somente Tu conheces cada canto escondido da minha alma. Se existe algo que aprendi ao longo dos anos, é que Deus planta sonhos específicos em nosso coração antes de realizar milagres específicos em nossa vida. Ele nos concede a visão antes de nos dar a provisão. E se esse anseio que você sente pela transformação de sua família for na verdade o Espírito Santo preparando-o para receber exatamente aquilo que você tem pedido em oração? Pois há uma diferença entre orar esperando que algo aconteça e orar sabendo que algo já está acontecendo, e essa diferença muda tudo. Senhor, se há cansaço profundo, daqueles que nem o sono resolve, vem com teu alívio, abraça-me por dentro. Espírito Santo, envolve-me de uma forma que só quem já foi tocado por ti sabe explicar. Uma paz que não tem explicação, um consolo que não se compara a nenhum outro. Preciso disso agora. Não quero carregar mais tudo sozinho. Entrego-te cada dor física, cada dor emocional, cada peso espiritual. Se meu coração estiver quebrado, cola os pedaços. Se meu corpo estiver fraco, renova minha força. Se meus olhos estiverem sem brilho, reacende a esperança. Se minha alma estiver cansada de lutar, lembra-me que eu não luto sozinho. Se eu estiver no limite, segura minha mão. E se eu estiver sentindo que não tenho mais para onde ir, mostra-me que tu ainda és o meu caminho. Cura também aqueles que estão ao meu redor. Talvez alguém da minha família esteja sofrendo em silêncio, enfrentando batalhas que nem eu consigo entender. Visita essa pessoa agora. Vai até onde ela estiver, toca onde estiver doendo, leva paz, leva cura, leva consolo. Que esse milagre comece dentro da minha casa, se espalhe entre os meus, transforme tudo à nossa volta. Espírito Santo, eu te convido para entrar com tua presença onde a medicina já não alcança. Agradeço pelos tratamentos, pelos médicos, pelas mãos humanas que se colocam à disposição, mas sei que há uma cura que vem direto do céu, um toque que nenhum remédio é capaz de reproduzir. E é por esse toque que clamo agora, um toque de amor, de poder, de vida. Se eu tiver que passar por um processo, dá-me força para seguir. Se houver um tempo de espera, ajuda-me a não desistir. E se a cura acontecer hoje, que seja para testemunhar tua bondade. Mas em qualquer situação, Espírito Santo, permaneça comigo porque tua presença é cura também. Às vezes, só de te sentir aqui perto, o peso diminui, a respiração acalma, o choro encontra paz. Peço também por quem vive com dor crônica, por quem nem lembra o que é acordar bem, por quem aprendeu a sorrir mesmo com o sofrimento constante. Espírito Santo, visita essas vidas com teu alívio, que hoje seja um dia diferente, que hoje o corpo responda com mais leveza, que a mente encontre um pouco de descanso, que o coração sinta que há esperança. E se alguém perdeu a fé por causa da dor, toca nesse coração com cuidado. Às vezes a dor nos confunde, faz parecer que tu estás distante, mas sei que mesmo quando tudo parece silêncio, tu estás perto. Por isso, mesmo sem entender tudo, escolho confiar, escolho entregar, escolho continuar orando mesmo quando os olhos ainda estão cheios de lágrimas. Espírito Santo, cura o que o tempo não curou, cura o que ninguém sabe que existe. Cura o que só tu entendes. Que essa cura comece em mim, se espalhe para minha casa e alcance minha família inteira. Que teu milagre transforme nossa história. Que o choro de ontem dê lugar ao sorriso de amanhã. Que a dor de hoje se torne testemunho de superação. Que a ferida de agora se transforme em cicatriz de vitória. Espírito Santo, concede-me sabedoria para enfrentar este dia. Antes mesmo de sair de casa, antes de iniciar qualquer conversa, tomar qualquer decisão, responder qualquer mensagem, volto-me a ti, pois sei que sozinho posso me perder no meio do caminho. As pressões do dia, as escolhas difíceis, os pequenos conflitos, os pensamentos acelerados, tudo pode facilmente me desequilibrar se não estiver firmemente guiado por tua direção. Ajuda-me a agir com sabedoria nas palavras, que eu não fira ninguém por impulso, que eu não me cale quando for preciso falar e que eu fale com doçura, mesmo quando for para corrigir, que eu saiba ouvir, que eu saiba compreender, que eu não julgue rápido demais. Concede-me a paciência que tantas vezes me falta,
Aquela calma que vem do alto, que me impede de tomar atitudes das quais depois me arrependerei? Pense por um momento. E se você parasse de tentar consertar sua família com suas próprias mãos e começasse a convidar a Deus para transformá-la? Quantas vezes você já tentou ser o mediador, o conselheiro, o pacificador em seu lar usando apenas sua própria força? Gastamos tanta energia tentando transformar corações que nos esquecemos de que existe aquele que é especialista nisso. E se em vez de ser o agente da mudança, você se tornasse o canal pelo qual a mudança flui? Existe uma diferença sutil, mas revolucionária entre lutar pela transformação de sua família e simplesmente abrir espaço para que o Espírito Santo faça o trabalho que só ele sabe fazer. Sua oração mais poderosa pode ser também a mais simples. Às vezes, Espírito Santo, os dias parecem corridos demais, cheios demais, confusos demais. Encontro-me em meio a tarefas, decisões, emoções misturadas, e no meio de tudo isso, tudo que eu quero é fazer o certo. Mas nem sempre o certo é claro, nem sempre é simples. Por isso te peço, guia-me, mostra-me, direciona-me. Se eu tiver que decidir algo hoje, que seja com sabedoria e não por pressa. Se eu tiver que lidar com uma situação difícil, que eu reaja com equilíbrio. Se eu for confrontado, que eu não me perca na raiva. Se eu for elogiado, que eu não me perca no orgulho. Se eu errar, que eu saiba reconhecer. Se eu acertar, que eu saiba agradecer. Em tudo, que tua presença seja o meu norte. Espírito Santo, renova hoje a minha fé, porque às vezes ela parece pequena demais diante do que estou enfrentando. Às vezes, acordo cansado, desanimado e me pego perguntando se vai dar certo, se ainda vale a pena esperar, se ainda tem algo reservado para mim. E sei que não sou o único que se sente assim. Por isso, te peço, sopra a esperança nova dentro de mim. Faz-me lembrar que não estou só, que tu continuas no controle, mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo ao meu redor. Entrego-te os meus dias em que tudo parece parado, aqueles momentos em que rezo, espero, confio, mas as coisas continuam do mesmo jeito. Ajuda-me a não confundir silêncio com ausência. Ajuda-me a crer que, mesmo quando tudo parece igual por fora, tu estás fazendo algo por dentro. Porque a fé verdadeira não depende de sinais, nem de emoções, nem de garantias humanas. A fé verdadeira nasce no coração quando escolho confiar, mesmo sem entender. O silêncio de nossa casa diz muito sobre o que realmente está acontecendo ali. Pode haver uma distância invisível, risadas menos espontâneas, ou uma certeza profunda de um potencial inexplorado. Espírito Santo, tira de mim o medo, esse medo que me impede de dar passos, que me paralisa quando penso no futuro, que me faz desconfiar de tudo e de todos. Sei que o medo é um ladrão de sonhos, um peso que não combina com quem confia em ti. E mesmo sabendo disso, às vezes ele ainda me domina. Por isso, não quero vencer isso sozinho. Entrego-te esse medo. Te peço que substituas cada medo por confiança, que no lugar da dúvida entre segurança, que no lugar do desânimo entre esperança viva. Renova também a minha confiança no teu tempo. Sei que o teu tempo não é o meu, mas muitas vezes me frustro tentando antecipar o que só tu podes fazer na hora certa. Ajuda-me a descansar sem perder a expectativa, a esperar sem me acomodar, a continuar orando mesmo quando os resultados não aparecem do jeito que imaginei. Renova a minha fé nas promessas que um dia tu colocaste em meu coração, pois não quero esquecer tudo aquilo que já senti vindo de ti. Houve momentos em que a certeza era tão clara, tão viva, mas com o passar do tempo, com as lutas, com as distrações da vida, fui deixando essas promessas se apagarem. Traz de volta esse fogo, essa convicção, essa alegria de saber que tu tens planos maiores que os meus. E se minha fé estiver ferida, se estiver abalada por algo que vivi, por orações que ainda não foram respondidas, por situações que me decepcionaram, cura isso em mim. Ajuda-me a separar o que é dor daquilo que é verdade.
Ajuda-me a lembrar que o teu amor não muda, mesmo quando tudo à minha volta parece incerto. Espírito Santo, ensina-me a confiar também nas pequenas coisas, a ver os detalhes do teu cuidado, a perceber tua mão em situações simples, porque nem sempre o milagre vem com barulho, com luzes ou com grandes acontecimentos. Às vezes ele chega devagar, em silêncio, num gesto, numa palavra, numa paz inesperada, e não quero deixar de enxergar isso. Ajuda-me a continuar acreditando nas pessoas também, a confiar que ainda existe bondade, que ainda existem recomeços, que ainda vale a pena amar. Porque quando a gente se machuca, a tendência é se fechar, mas não quero viver trancado por dentro. Quero ter fé no teu agir em mim e através de mim. Espírito Santo, renova também a fé da minha casa, da minha família. Talvez alguém perto de mim tenha perdido a fé. Talvez esteja cansado de esperar, de orar, de acreditar. Que tua presença hoje visite cada coração que vive em silêncio, cada lágrima que ninguém vê, cada alma que só precisa de um sinal de que ainda vale a pena confiar. Que essa renovação comece em mim, mas alcance todos os que amo. Mesmo que eu ainda não veja a resposta, mesmo que o cenário não tenha mudado hoje, escolho confiar. Escolho declarar com fé que o milagre já começou, mesmo que ainda esteja no invisível. Escolho crer que tu estás agindo agora nos bastidores, preparando tudo, cuidando de cada detalhe. E se em algum momento eu vacilar, lembra-me de tudo que tu já fizeste por mim, de cada livramento, de cada consolo, de cada força inesperada que me fez continuar. Ajuda-me a carregar essas memórias como âncora da minha fé, como lembrança viva de que tu és fiel, mesmo quando eu duvido. Hoje, Espírito Santo, abro o meu coração mais uma vez e digo: renova a minha fé, faz crescer em mim uma confiança firme, forte, sincera, uma fé que não se abala com o tempo nem com as circunstâncias, uma fé que permanece mesmo quando tudo parece contrário, uma fé que sustenta, que move, que transforma. Espírito Santo, entra agora neste momento. Eu te chamo com todo o meu coração, com tudo que sou, com tudo que estou sentindo. Sei que não preciso te impressionar com palavras bonitas ou dizer coisas certas para que tu venhas. Basta abrir o coração, e é isso que estou fazendo agora. Eu te convido a entrar, a estar aqui comigo, a me envolver com tua presença de uma forma que muda tudo, mesmo que nada mude por fora. Entra os meus pensamentos, nos sentimentos que estão embaralhados, nas preocupações que não param de gritar dentro de mim. Entra nas minhas dúvidas, nas minhas inseguranças, nas minhas falhas. Toma este momento como teu. Não quero passar mais um dia lutando com as minhas próprias forças. Preciso de ti, preciso do teu cuidado, da tua voz, do teu consolo agora. Não é natural uma família viver constantemente em crise. Embora nos acostumemos com o caos, acreditando que brigas constantes, tensões no ar, portas batendo e silêncios pesados são parte da vida real e que famílias felizes só existem em filmes. Mas há uma força maior que pode mudar a atmosfera de sua casa, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Sua família merece mais do que sobreviver aos próprios conflitos. Ela merece prosperar na paz que Deus sempre quis dar a vocês. Espírito Santo amado, talvez eu tenha tentado resolver tudo do meu jeito, controlar tudo com as minhas mãos, correr de um lado para o outro tentando achar a resposta, a direção, a paz. Mas agora eu paro, silencio por dentro e simplesmente digo: vem, Espírito Santo, habita aqui comigo, toma o espaço que é teu, faz morada onde antes havia só agitação, estabelece a tua paz onde antes havia só dúvida e medo. Eu te dou liberdade para agir, que tu não fiques só do lado de fora esperando eu abrir a porta. Eu estou abrindo agora, não só uma fresta, estou escancarando tudo, meu coração, minha casa, meus pensamentos, minhas emoções, nada é escondido de ti. Então que a tua luz ilumine tudo, que o teu amor aquece os cantos frios, que eu nem sabia que estavam frios, que a tua presença ocupe o espaço que antes era do medo, da ansiedade, do cansaço. Entra também na minha casa, visita cada cômodo, cada canto, cada pessoa.
Passa pela sala onde temos nos distanciado uns dos outros. Passa pelos quartos onde há silêncio e lágrimas escondidas. Passa pela cozinha onde a comida às vezes falta ou é servida em meio a discussões. Passa pelo banheiro onde em silêncio muitas vezes choro sozinho, me olhando no espelho e não me reconhecendo. Passa por tudo, Espírito Santo, que não haja espaço algum onde a tua presença não alcance. Visita também as conversas não ditas, os sentimentos não confessados, os desejos que ninguém tem coragem de compartilhar. Toca no que foi reprimido, no que foi sufocado, no que foi esquecido. Reacende o que está apagado, renova o que está gasto, reconstrói o que foi quebrado. E, acima de tudo, transforma a atmosfera da minha casa, transforma a nossa maneira de viver, de falar, de lidar uns com os outros. Espírito Santo, eu te peço, entra agora neste momento da minha vida, talvez o mais difícil, talvez o mais incerto, ou talvez um momento de transição em que tudo parece desorganizado. Seja qual for o tempo que eu esteja vivendo, que tu estejas nele comigo. Porque a verdade é que, contigo, até os momentos escuros ficam mais leves, até o silêncio carrega sentido, até a espera se enche de propósito. Não quero seguir um dia sequer sem a tua presença. Não quero viver decisões importantes sem a tua direção. Não quero seguir sorrindo por fora e gritando por dentro. Por isso, entra agora, não depois, não quando tudo estiver arrumado, não quando eu estiver mais forte ou mais preparado. Entra agora, do jeito que estou, com tudo o que estou sentindo, com tudo o que estou enfrentando. E se o milagre começar em silêncio, que eu tenha sensibilidade para perceber. Se começar com paz, que eu valorize cada segundo dela. Se começar com consolo, que eu aceite o abraço que tu me ofereces. Se começar com perdão, que eu me renda e perdoe também. Se começar com recomeço, que eu tenha coragem de dar os primeiros passos. Espírito Santo, não quero te convidar só para me dar respostas. Eu te convido para ficar, para caminhar comigo todos os dias, para ser meu consolo na dor, minha força na fraqueza, minha companhia no silêncio, minha alegria na solidão. Sei que tu és mais do que milagres, tu és presença viva, e é essa presença que mais preciso agora. Eu te convido a entrar porque sei que quando tu chegas, tudo muda. Às vezes não do jeito que eu imaginava, mas sempre de um jeito melhor. Quando tu entras, a escuridão vai embora, a angústia perde força, a confusão se organiza, a tristeza cede lugar para a esperança, o desespero se acalma, o que antes parecia o fim se transforma em começo. Por isso, entra agora, Espírito Santo, na minha vida, na minha casa, na minha família. Começa o milagre hoje, mesmo que seja pequeno aos olhos dos outros. Eu saberei que é o Senhor, porque ninguém além de ti conhece tão bem o meu interior. Ninguém além de ti pode tocar onde ninguém mais chega, e é exatamente aí que preciso ser tocado agora. Espírito Santo, agora que te entreguei cada parte de mim, cada espaço da minha casa, cada pessoa da minha família, eu te peço, permanece aqui. Não apenas por hoje, não apenas por este momento de oração, mas que tua presença seja constante em tudo o que somos, em tudo o que vivemos. Que teu Espírito não seja uma visita, mas um morador definitivo do nosso lar. Que o teu toque continue operando mesmo depois que esta oração terminar. Que eu sinta a tua direção ao acordar e também ao descansar. Que a minha fé continue renovada mesmo quando as circunstâncias tentarem me desanimar. Que essa transformação comece dentro de mim, se espalhe pela minha casa e alcance toda a minha família. Eu creio, mesmo sem ver, que o milagre já começou. Mesmo que ainda exista silêncio, mesmo que ainda existam lágrimas, mesmo que as portas não tenham se aberto agora, escolho descansar em ti. Escolho permanecer firme, confiando que o teu tempo é perfeito e que nenhuma oração sincera volta vazia. O que foi colocado diante de ti será cuidado com carinho, com sabedoria e com poder. Espírito Santo, não permitas que eu me esqueça da tua presença nos dias comuns,
nas rotinas corridas, nas lutas internas. Ajuda-me a manter meu coração sensível à tua voz, atento aos teus sinais e disponível para te ouvir. Que cada passo que eu der a partir de agora seja guiado por ti. Que mesmo em dias difíceis eu não perca de vista que tu estás comigo. Se eu for tentado a voltar atrás, a desistir, a me fechar, lembra-me de tudo que foi entregue aqui hoje. Lembra-me que o milagre começa com um simples gesto de fé. E foi isso que fiz aqui. Dei um passo em tua direção, confiei, me abri, entreguei. Por isso, mesmo sem entender tudo, eu descanso. Mesmo sem ter todas as respostas, eu confio. Mesmo sem ver tudo mudando agora, eu te agradeço. Obrigado, Espírito Santo, por ouvir minha oração, por não ignorar meu clamor, por estar tão perto, por ser consolo, cura, força, renova e direção. Obrigado por ser esse Deus que não se assusta com minha dor, que não se afasta da minha confusão, que não me rejeita quando estou fraco. Obrigado por se fazer presente, mesmo quando tudo parece ausente. Sei que o milagre já começou, talvez não da forma que eu imaginava, mas exatamente da forma que eu preciso. E por isso, com o coração cheio de gratidão, finalizo este clamor com a certeza de que teu agir é real, vivo e presente. Que o Espírito Santo de Deus comece a operar maravilhas em sua vida, em seu lar e em sua família, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Amém. Que Deus te abençoe.